que diz assim: porque a loucura, aliás, verso 26, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Outra tradução diz: reparai na vossa vocação. E ele diz: poucos eram sábios segundo os padrões desse mundo, os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Mas outra vez, repetindo a palavra poucos, poucos eram de nobre nascimento. E o verso 27, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, e é a Tua Palavra, meu Deus, que nós queremos que ministre no nosso coração. Que o Senhor venha, meu Deus, trazer do Teu Santo Espírito, revelando, meu Deus, e mostrando a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor, a ser executada na nossa vida. Também, meu Deus, que o Senhor tire cada um do seu marasmo, do seu pensamento, que o Senhor remova, meu Deus, cada um, meu Deus, do estado em que está, e nos transponha, Senhor, meu Deus, para algo mais elevado, segundo são os Teus pensamentos e os Teus propósitos, e os Teus projetos também, Senhor. Nos submetemos à Tua Palavra, meu Deus, e que nesta noite, somente a Tua Palavra venha, meu Deus, estar entrando na nossa mente, no nosso pensamento. Qualquer outro tipo de pensamento ou preocupação, nós rejeitamos em nome de Jesus. Amém? E amém, Jesus. Podemos sentar, meus irmãos? Eu quero nesta noite falar sobre algo que Deus colocou no meu coração, que é o tema o Deus dos improváveis. O Deus dos improváveis. Eu quero dizer que provavelmente você é um improvável, né? Provavelmente seja um improvável. Por que isso, meus irmãos? Então eu quero falar nesta noite sobre o nosso Deus que é tão grandioso. E como Ele é tão grandioso, Ele é poderoso, e Ele faz o que Ele quer, e Ele não precisa consultar ninguém para saber o que Ele vai fazer, Ele faz como Ele quer. Ele age da maneira que bem lhe parece, porque autonomia para fazer Deus tem, autoridade para fazer Deus tem, mas eu fico a me indagar, e sem compreender totalmente, como que Deus gosta de usar os improváveis. Hoje é uma noite de multiplicação, hoje é uma noite de celebração e multiplicação também. Hoje é o dia que estamos oficializando os apriscos que já estão funcionando. E Paulo agora ele está dizendo aqui, nessa situação, ele disse: irmãos, reparem, observem, preste atenção na vocação de vocês. Entre vocês que foram chamados, não são muitos os sábios. Paulo está dizendo, não são muitos poderosos, e nem também porque são de nobre nascimento. E a palavra improvável no dicionário significa algo quase impossível, ou muito difícil de acontecer, com pouca probabilidade, ou que não existe probabilidade de acontecer. E eu olho para a palavra de Deus, eu olho para a Bíblia Sagrada, e eu encontro Saulo de Tarso, eu encontro Paulo, o apóstolo, alguém improvável para ser um apóstolo, alguém que não tinha condições para ser um apóstolo. Por quê? Quem ele era? A Bíblia menciona que ele era perseguidor. Ele mesmo, depois já do seu ministério estar consolidado, depois dele já ter
fundado várias comunidades, igrejas, depois de ter feito muitos discípulos, depois dele ter evangelizado a Ásia, quase que totalmente a Ásia, e ele ter evangelizado muitos lugares, ele escreve em 1 Coríntios 15, 9, ele diz: pois eu sou menor dos apóstolos. E quem é esse que se considera menor dos apóstolos? Alguém que perseguia, alguém que não gostava dos crentes, alguém que tinha ódio, não apenas aquele ódio eu não gosto de crente, mas aquele negócio assim, eu tenho que matar os crentes, tem que destruir, se depender de mim e do meu voto, estamos lá. Foi ele que colocou o seu voto de anuência para que apedrejasse Estevão, e ele fez isso com o coração totalmente ligado à sua religião, à sua religiosidade. Mas era alguém que não teria probabilidade nenhuma de ser um servo de Deus, de estar servindo a Cristo, porque era alguém que perseguia a igreja, perseguia os cristãos, e é com a carta na mão de autorização para entrar no outro país, para trazer de lá preso aqueles que seguiam o caminho, que seguiam a Cristo. E ele que diz: pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque, diz ele, eu persegui a igreja de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 20 a versículo 22, lá eles fazem uma pergunta: não é este homem que está pregando aqui nas sinagogas e nos lugares, não é esse que estava exterminando em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Não é esse Saulo aí que agora está pregando? Quem? Ele não dá para acreditar. Olha, acredito que qualquer um vai pregar a palavra. Saulo? Não, Saulo jamais. Era alguém improvável. Mas é o improvável que Deus usa. Sabe, eu acredito que nesta noite eu posso estar pregando para pessoas improváveis, mas que Deus quer usar, que Deus quer destacar, que Deus quer fazer, que Deus quer realizar algo. Porque Deus não precisa pegar os bonzinhos, Deus não precisa pegar um santinho para dizer: ó, esse aqui vai ser pregador, olha o comportamento dele. O sujeito quase nem respira, é alguém maravilhoso, alguém que tem a sua vida bem regrada, a sua conduta nunca teve nenhuma mancha, esse vai ser um grande servo de Deus. Na realidade, Saulo era um improvável. Cada um de nós, os nossos apriscos que temos, nossos líderes que temos, os novos líderes que serão oficializados hoje, eram pessoas improváveis. Os discipuladores que nós temos, pessoas improváveis. Da onde ele nos tirou, aonde ele nos colocou e aonde nós estamos. Aí a gente diz: olha, somente pela graça de Deus, somente pela misericórdia. E Deus chama esse perseguidor, que era Saulo de Tarso, para anunciar a salvação. E Deus usa, meus irmãos, o principal dos perdidos, o principal dos pecadores. Ele mesmo diz em Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele diz: fiel esta palavra e digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele salienta ali, e eu grifei na minha Bíblia, quando ele escreve assim: eu sou o principal dos pecadores. O principal dos pecadores agora é um anunciador do Evangelho e das Boas Novas. Então veja como Deus trabalha com os improváveis. Ele, um terrível perseguidor, se torna o maior bandeirante, um dos maiores profetas, um dos maiores apóstolos, um grande homem de Deus, um grande servo de Deus, o maior pecador. E aí você olha para você: não, eu nunca vou conseguir ser, eu jamais chegarei lá, eu não tenho condições, eu tenho muitas deficiências na minha vida para exercer um chamado, aquilo que Deus quer para a minha vida. Não conta comigo, não me chama, não me escala para nada no aprisco, não me escala nada na rede, porque eu não sou digno. Pois eu quero dizer, Deus está olhando para você, amém? Deus está mirando em você. Pedro também, vamos falar um pouquinho de Pedro, falar um pouquinho hoje sobre ele também. Pedro, meus irmãos, era um improvável, era alguém impetuoso, era alguém brigão, era alguém metido. Você olha, esse aqui vai ser, não dá, isso aí vai espalhar todo mundo. Sabe aquela pessoa que espalha todo mundo? Pedro era uma pessoa que, por causa do seu temperamento, do seu jeito, estavam lá brigando, saber quem seria o maior, mas foi esse que Jesus escolheu.
Foi esse um pescador que estava com a sua vida frustrada. E se nós vamos estudar a biografia de Pedro, nós vamos dizer, olha, esse não, para apóstolo não serve, para meu discípulo eu não quero, para participar do meu aprisco não dá. O cara sempre quer se mostrar, ele quer se mostrar o cara. Mas era esse, meus irmãos, Pedro, o improvável que Deus estava usando. Outro improvável, primeiro evangelho do Novo Testamento, primeiro evangelho, Mateus. Quem era Mateus? Um improvável. Porque a profissão dele, o trabalho dele, dizia que não poderia, porque era uma profissão descriminalizada. Era discriminado pela razão que ele é cobrador de imposto. O que ele cobrava ia para Roma, era um inimigo, era alguém que eles diziam o seguinte, olha, virou a casaca, é um traiçoeiro, é um traidor da nação. Pois é esse Mateus, que é um improvável, que Jesus disse, olha, vem e me segue. Quem Jesus está chamando? Os improváveis. Quem sabe você diga, olha, eu jamais teria probabilidade para servir a Cristo, para estar dentro da igreja, para servir ao Senhor Jesus, para participar da igreja, para participar de uma comunidade. Parece tudo gente boa lá dentro da igreja, e só eu, uma pessoa assim tão estragada. Pois é, meus amados, mas todos que entramos aqui, nós todos estávamos estragados, mas pelo sangue de Jesus nós fomos restaurados. Isso chama-se misericórdia, isso chama-se graça, e graça é que pega os improváveis, é aquela pessoa que já falhou, já escorregou, já teve deslize na sua vida, diz, não, esse não dá, esse não tem condições, pois são os improváveis que Deus usa. Abraão, Deus chama Abraão para ser pai de multidão, mas quem é Abraão? Quem é a família de Abraão? Abraão, meus irmãos, era um homem que era casado com uma mulher estéril. Não, esse não pode. Outra falha nele, casou-se com a irmã, não irmã do mesmo sangue pai e mãe, era irmã porque era o mesmo pai, porém de mães diferentes, mas era o mesmo pai. Como é que era o nome do pai de Sara? O mesmo nome do pai de Abraão. Não, esse não pode, olha só, é condenado a ter casamento entre irmãos, não pode ser chamado por Deus, chama outro. Mas quem Deus chamou? O improvável. Sabe, se você pensa, olha, eu sou improvável, eu digo, Deus está olhando para você. Não se exclua, quando Deus está querendo te incluir. Não se degenera quando Deus está tendo uma proposta para uma mudança na tua vida, para equilibrar dentro da vontade do querer dele, para mostrar que a soberania e a grandeza é dele. É um Abraão. Abraão, a Bíblia chama ele de pai da fé. E aí você vai ler o livro de Gênesis. Quando você está lendo a história de Abraão, você diz assim que pai da fé, duvidou de Deus. Quando Deus disse que ele ia ser pai, ele disse, não, mas olha só, eu tenho grandes problemas, a minha mulher não engravida, eu também já estou com a idade avançada. Não dá. Na realidade, esse pai da fé não tinha, pelo que a gente lê aqui, aquela grande confiança em Deus. Na realidade, mostra pai da fé porque ele teve a coragem, e teve a fé e a disponibilidade de obedecer a Deus, porque obediência é fé. E ele obedeceu a Deus, e ele fez o que Deus havia pedido, levando o seu filho para o sacrifício, mas demonstrou fé, mas era alguém que Deus chamou para ser pai de multidão. Talvez alguém diz, mas eu não sei, sabe, eu acho que eu não sou o provável para dar certo, e olha só o meu aprisco, só tem 3, só tem 4, só tem 2, e a gente convida e não vem mais ninguém, e a coisa não está indo, olha, quando dá bastante gente dá 10, mas não passa disso, e aí você olha, o meu aprisco não tem probabilidade de multiplicar, pois eu digo, Deus está olhando para você, e Ele é o Deus dos improváveis. Nosso Deus é um Deus dos improváveis. Deus está procurando os improváveis e não os prováveis. Não os capacitados, não os melhores. Deus não está fazendo seleção, porque a graça de Deus não é isto. Outro também que eu encontro, irmão, Moisés. Outro que eu encontro na palavra de Deus, que é um outro improvável, é Moisés. A quem Deus usa para resgatar
o povo do Egito, um assassino, porque ele assassinou um egípcio. Ele é um fugitivo. Ele, além de assassino, é um fugitivo. E é ele que vai libertar o povo da prisão, da escravidão. Êxodo capítulo 2, versículo 12, e ali menciona, e nós vamos descobrir que agora Deus chama ele, e ele diz, não Deus, eu não posso, eu sou improvável, eu sou alguém impossível, porque eu não tenho condições. Deus, eu tenho problema, eu sou pesado de língua. Alguns estudiosos dizem que ele era gago, que ele tinha problema na articulação, da expressar as palavras. E quem Deus está usando? Um improvável. Para que um gago vai falar com a maior autoridade que havia no mundo na época? Mas é o improvável que Deus está usando. É um assassino. Para declarar depois, lá adiante, dizer, não matarás. Como? Não matarás. Quem está dizendo? Um assassino. Sim, mas foi quem Deus usou para entregar o recado para nós, através das leis que foram escritas na pedra, né, ali, e ele é o portador disso, e ele que foi um assassino. Observa como Deus faz, como Deus realiza. Se nós olharmos também para a vida de Raabe, uma prostituta, foi ela instrumento usado por Deus para trazer salvação não apenas para os espias, mas como um caminho, como uma estrada por onde Deus ia trazer a entrada para a terra prometida através de uma prostituta. E vamos lembrar que esta Raabe também, ela faz parte da linhagem de Jesus. E a Bíblia menciona que a prostituta, ela não poderia estar na assembleia, nas reuniões, ela não poderia fazer parte da linhagem, jamais uma linhagem perfeita. E essa prostituta, ela entra na linhagem sagrada do Senhor Jesus. Esta mulher é uma prostituta. Outra que nós encontramos também, Ruth. É através de Ruth que a Bíblia menciona no livro de Mateus, capítulo 1, verso 5, onde também menciona a respeito de Raabe. A Bíblia proíbe, meus irmãos, o Antigo Testamento proíbe casamento com estrangeiro, é algo impossível, pois é uma estrangeira, casou-se, e é esta estrangeira que é improvável que o Messias viesse por esta linha, mas foi por ali que veio, alguém improvável, alguém que não era digna, mas é através dela que vem a linhagem do Senhor Jesus. Vamos pegar um profeta no Antigo Testamento, vamos pegar a pessoa de Elias, um grande profeta que Deus chamou. Mas quem era Elias? Elias era um deprimido. Elias, a Bíblia menciona que ele diz assim, eu quero morrer, me mata Deus, me leva de uma vez, eu não aguento mais, e o que está acontecendo na minha vida? Mas era esse que estava pedindo a morte, que Deus estava usando, para ungir reis, para levantar profetas, para ungir sacerdotes, para mudar a história. É alguém improvável. Olha, meus irmãos, dá para entender a mente de Deus? A Bíblia diz que não tem como nós entendermos a mente de Deus. A mente divina é muito elevada para nós humanos mortais poder entender e captar o pensamento de Deus. Mas esse Deus tremendo, que Ele usa os improváveis, aquilo que não é nada, quem não é ninguém, pois Deus está procurando os que não são nada, aqueles que se dizem, olha, eu não sirvo para nada, minha vida não tem valor nenhum, são esses, pois é um deprimido, é alguém que quer se matar, alguém que já está pedindo para morrer, é que Deus está usando a vida dele para ungir homens tão importantes na história. Nós olharmos também para Davi. Quem é Davi? Quando Samuel vai lá na casa de Jessé para ungir alguém para ser rei, quem é que Deus manda ungir? O improvável. Quem é que recebe a unção para ser rei? O improvável. Aí você analisa na minha casa, lá o melhor é fulano, é Beltrano, mas Deus não está procurando os melhores. Deus trabalha, meus irmãos, com aquilo que é escória, com aquilo que todo mundo despreza. Diz, olha, não, isso aqui não presta. Deus, não presta, então dá para mim. Diz, olha, isso aqui não serve, então entrega para mim. Sabe, irmãos, e quando entra na mão de Deus, quando está na mão de Deus, quando está na mão do Senhor, Deus faz uma obra-prima. Porque Deus trabalha com coisas improváveis, com coisas que não têm serventia, com aquilo que não tem valor. E aí chama lá, começa
o ato da consagração e Samuel olha o filho maior, Eliabe, e diz, olha, esse cara tem porte para ser rei. E Deus disse, não unge, não. A Bíblia diz, porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a aparência dele, não fique olhando para o exterior dele, e nem para a sua altura. Diz assim, é porque rejeitei, porque o Senhor não vê como homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus estava olhando, meus irmãos, o que para os outros era improvável. Não dá esse menino chamado Davi, não. Se você vai ler esse texto, capítulo 16, você vai ver a história que todos os filhos de Jessé foram eliminados por Deus, os que eram prováveis. E Deus ficou com quem? Na família de Jessé, com o improvável. É quem Deus escolhe. E a gente diz, não, isso aqui não é justo. Não é justo, olha o que eu já malhei na minha vida, olha o que eu já fiz, olha o que eu já realizei, agora Deus vai usar aquele lá, não, ele não merece, Davi não merece, é o que diziam, que é o que estavam para dizer a respeito. Mas quem Deus está escolhendo? São os improváveis, são aqueles que não são. A Bíblia diz, para confundir aqueles que são, para que mostrem realmente, irmãos, que Deus, Ele é o Senhor, e Ele tem poder para pegar tudo que está estragado, tudo que não tem jeito, para provar e mostrar que Ele é o Senhor, Ele é soberano e Ele consegue. Pessoas que ninguém consegue ajustar a vida e transformar, Deus consegue. Aí coloca uma pessoa toda estragada da vida, coloca lá num centro de recuperação, e diz, agora vai resolver, vai os psicólogos, vai psiquiatra, dá medicamento, dá tratamento, fica lá durante um tempo e sai, diz, agora tá de alta e vai, e depois cai tudo de novo. Aí as pessoas, alguns governantes não entendem como pode. Uma pessoa vai para a igreja, entra na igreja e sai de lá restaurada e não teve nenhum custo para o governo para internar alguém para recuperar. Como pode aquela pessoa que esteve lá 15 anos na penitenciária, saiu de lá pior do que entrou, sai de lá pior ainda, fazendo barbaridades, e a penitenciária não resolveu. Aí a pessoa entra na igreja, entrega a vida para Jesus, começa agora uma transformação, uma ação sobrenatural, e aquela pessoa que era um condenado, que era rejeitado pela sociedade, se torna um instrumento na mão de Deus, porque Deus usa quem? Os improváveis. A ação de Deus é assim, não dá para entender, e nem queira entender, só deixa Deus agir sobre a sua vida, amém? Em nome de Jesus, porque Ele age, e Ele trabalha em cima dos improváveis. Agora, meus irmãos, que vamos falar também, quando, por exemplo, Filipe vai evangelizar Natanael, e diz, olha, encontramos o Messias. Diz ele, da onde? Da Galileia. Aí ele pergunta, mas, Filipe, pode sair alguma coisa boa lá da Galileia? Vamos analisar a história, nunca saiu coisa boa da Galileia, não tem nada de bom lá. Diz ele, não tem condições, eu acho que eu nem vou atrás desse Messias que tu encontrou, desse Jesus, porque ele nasceu da Galileia. Alguém humilde, desprezado, meus irmãos, era um lugar improvável, mas foi dali que o Senhor levantou e trouxe o Salvador Jesus. Aquele que morreu por nós e deu a sua vida por nós. O improvável de um lugar improvável. Também se nós vamos olhar e analisar, irmãos, o que Deus usa na mão de Moisés para libertar uma vara, um cajado, o que é isso? Apenas um pedaço de pau apanhado lá do deserto, né? Que era um instrumento apenas utilizado para utilizar entre os rebanhos, mas foi esse instrumento que era apenas uma vara. Alguém diz, não, isso aqui não tem poder nenhum, mas Deus colocou a sua graça ali. Sabe, meus irmãos, é improvável, uma vara não vale nada. Uma queixada, para que serve uma queixada de jumento? Para nada, não serve para nada, pois essa queixada que Deus utilizou para libertar através das mãos de Sansão e destruir muitos e muitos filisteus, 1000 filisteus, uma queixada, algo improvável. Agora o povo está no deserto, está no meio do deserto, lá não tem água, e diz, vamos na fonte, não encontro nenhuma fonte, de repente encontra uma rocha, pois a Bíblia menciona, irmãos, que saiu e verteu água de uma rocha. Não, uma rocha não vai sair. Imagina, a rocha, se ela viesse, tivesse alguma coisa, fosse uma fonte, mas não é. Mas Deus trabalha, meus irmãos, por meio
por instrumentos improváveis. E deixa eu dizer para você, se Deus escolheu uma rocha, se Deus escolheu um arbusto no deserto para falar com Moisés, se Deus usou uma queixada de jumento, será que Ele não pode usar a sua vida? Deus está interessado e Deus quer usar-nos. Deus quer manifestar a glória dEle. Por que Deus não poderia escolher você? A Bíblia menciona, 1 Coríntios 1, 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Eu encontro também um exército improvável de batalhar e ir para uma guerra. 1 Samuel 22, Davi, ele está fugindo de Saul, cansado, e ele se refugiou numa caverna, lá em Adulão. E foi lá, irmãos, que Deus escolheu para estar com Davi. Deus escolheu o exército mais improvável do mundo. A Bíblia menciona, lá no versículo 2, juntou-se a Davi todo homem que se achava em aperto, de todo homem que estava endividado, e todo homem de espírito desgostoso, os piores elementos que existiam, os improváveis. Pois foram desses improváveis que Deus levantou e Deus fez um grande exército na mão de Davi. Lá em 1 Crônicas 12, 8, diz assim, ó, que eles eram guerreiros corajosos, mas eles não eram. Diz, prontos para o combate, eles não eram, eles estavam fugindo. E sabiam lutar com escudo e com lança, eles não sabiam lutar. E tinham bravura de um leão, e eram ágeis como as gazelas dos montes. Esta comparação que o escritor de Crônicas fala. Mas esses homens não eram os mais prováveis, eles não eram os melhores, não é aquele top da seleção, os melhores, que é escolhido lá no exército, né, para formar o melhor batalhão, a melhor equipe, escolhendo os melhores e rejeitando os piores. Não, sobraram os piores para Davi, para montar um exército com os piores homens, pois foram esses piores homens que deram muita vitória, que conquistaram muitas vitórias e conquistaram a nação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus usa os improváveis. E Deus procura os improváveis. Deus trabalha com os improváveis. Se nós formos analisar a vida de alguns outros homens, né, que foram chamados e usados por Deus, e nós observar cada um deles, né, a olhos humanos, nós teríamos muitos motivos para dizer, olha, não pode ser esses não pode ser escolhido, não pode ser escolhido nem para líder, nem para cooperador, nem para auxiliar, não serve para nada na obra do Senhor. Se nós olharmos, por exemplo, Abraão, a estabilidade econômica de Abraão, nos levaria a pensar que ele não aceitaria o desafio de Deus, de sair sem saber para onde. A estabilidade está tudo bem com ele, família estabilizada, tem tudo para viver bem onde ele está morando. E aí Deus, sai da tua terra e sai no meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, não deu o endereço, não diz, olha, sai aqui de São Leopoldo e vai morar em São Paulo, certo? Vai trabalhar numa empresa, aqui tu está ganhando R$ 1.200, lá nós vamos te pagar R$ 5.800. A gente vai, não é mesmo? Poxa vida, é oportunidade, vou ganhar melhor, minha família vai viver melhor, então vamos para lá. Mas o que acontece? Abraão, irmãos, não está tendo uma oportunidade, uma chance, vou melhorar de vida. É exatamente assim, meus irmãos, que se encontra essa situação. Era improvável dele ir, mas ele foi, sabe, ele foi. Também os artifícios de Jacó ia nos fazer entender que esse caráter que Jacó tinha, que era duvidoso, como o seu, que ele não se tornaria uma pessoa confiável. Era alguém improvável de ser alguém de confiança. Mas foi sim, foi esse Jacó que Deus utilizou, que Deus fez uso da vida dele, que Deus fez uma promessa através da vida dele. Também, se nós analisarmos a vida de Moisés, a autossuficiência, ok? Ia sinalizar também problemas em suportar a pressão do dia a dia. Ele não é aquela pessoa para suportar a pressão, pois exatamente um momento ele está fugindo por causa de uma pressão. Ele não aguenta as coisas, ele vai
para as ganhas, vai para a guerra, vai para a luta. E ele não é uma pessoa assim, que é aquela pessoa que vai ser capaz de sofrer muitas pressões. E é quem Deus chama ele. E ele vai sofrer pressão. Esse é o tipo de pessoa que, se fosse fazer um teste de temperamentos, não, esse para líder não vai servir. Mas foi esse que Deus usou. E ele aceitou o desafio, porque Deus o encaminhou para isto. Se nós vamos analisar também Gideão, o sentimento de inferioridade que ele tinha, que ele carregava, ia nos fazer entender que a sua capacidade para a liderança não poderia, teríamos muitas dúvidas, mas Deus usou Gideão. Também a inclinação de Sansão por mulheres estrangeiras. Nós já íamos fazer o seguinte, reprovaríamos Sansão na hora, mas foi quem Deus usou. Também pelo fato de se tratar de mulher, nós não daríamos a Débora a credibilidade nenhuma, mas foi alguém que Deus levantou para ali em Israel fazer uma diferença ante uma história que precisava de alguém, e Deus estava usando Débora. Ele disse, não, essa não pode, é mulher, imagina, mulher é sexo frágil, mulher não é para essas coisas, mas foi quem Deus fez uso. Também, se nós vamos olhar, irmãos, a respeito de Davi, né, a disposição de Davi em submeter aos seus superiores, nos faria pensar que ele teria dificuldade para tomar iniciativa, porque é alguém que é mandado, o pai está mandando, mas é ele, irmãos, que toma iniciativa. É o improvável. É improvável para ser rei, imagina. Não pode. Mas, irmãos, tudo fez diferença na vida dele depois daquela unção. Também, meus irmãos, nós poderíamos dizer o seguinte, olha, Isaías, profeta Isaías, de lábios impuros, conduziria ele a ser alguém desqualificado para o ministério profético. Não pode, mas foi quem Deus usou. Se nós formos analisar também a meiguice, a amorosidade que tinha no coração de João, nós diríamos, não, ele não vai ter tanta coragem assim, mas ele tem, irmãos, porque Deus trabalhou na vida dele. Era alguém que não era improvável. Se nós vamos olhar também a instabilidade emocional de Pedro, né, nos permitiria perceber que o seu sincero desejo de acertar não estava tão equilibrado. Nós vamos olhando, meus irmãos, e nós vamos ver que tantas outras coisas, como por exemplo a intelectualidade, o zelo que Paulo tem, provocaria, né, em nós dúvidas quanto à possibilidade de ser removido da sua crença, da sua fé judaica e do seu compromisso com o farisaísmo judaico jamais, mas é a quem Deus está fazendo uso, em que Deus está mudando uma história. Então creia que Deus pode fazer e que Deus pode mudar a tua história também, porque o poder é dele, a autoridade é dele, a autonomia é dele, e é ele que faz e é ele que realiza. A Bíblia diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E deixa eu focar agora, para encerrar esta mensagem. Deixa eu focar, irmãos, a respeito de Jesus. O mais improvável. Por quê? Pela sua condição social, Jesus não poderia. Segundo, ele era chamado de bastardo, um filho gerado fora do casamento, que a lei proibia de entrar no templo até a 10ª geração. Não poderia jamais. Era alguém totalmente improvável. Totalmente improvável. Jesus teve problemas na infância, por causa dele. A família tem que sair do seu país, tem que fugir do país por causa dele. Na adolescência também, ele gerou o constrangimento, certo? E também, posso finalizar falando a respeito de Jesus, e poderia falar muito mais, mas ele foi condenado como um assassino, no meio de assassinos, no meio de ladrões. Jesus não teria nenhuma probabilidade, segundo a ótica humana, segundo a análise humana, Jesus não teria possibilidade, condições nenhuma. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que ele morreu por nós, e ele creu em nós, e confiou em nós a sua salvação. A Bíblia diz que dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Jesus morreu por nós, ele deu a sua vida por nós, entregou a sua vida por nós, ele não entregou por alguém que é bom, alguém que merecia,
E a Bíblia diz em Romanos 5, 7 e versículo 8 também: mas Deus prova o seu amor, seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus amados, eu quero finalizar dizendo que somos pessoas improváveis para sermos canais do poder e da graça de Deus. Porém, Deus se apraz em nos tornar pontos da sua graça nesse mundo. E para sermos luz desse mundo, e para sermos sal da terra, para que façamos a diferença. Hoje, nós estamos consagrando e vamos consagrar mais novos apriscos de improváveis. Mas são pessoas que Deus mudou a história, que Deus transformou, e Deus está trabalhando, e Deus continua realizando. Amém? Pessoas que não tinham nada de extraordinário, eram improváveis, mas Deus fez uma diferença extraordinária. Amém? Eu quero finalizar dizendo, irmãos, tudo em nossa vida, tudo na nossa vida, é por graça, é por misericórdia, e é por amor de Deus. Amém? Tudo na nossa vida, é por graça, é por misericórdia, e é por causa do amor de Deus para conosco. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar a Deus.